esqueci, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esta é a hora de adorarmos ao Senhor. Você que está aí na sua casa, adora o Senhor conosco. Vamos dizer: Senhor, essa é a hora da adoração. E essa canção, ela diz que nós vamos nos render ao nosso Deus, nos prostrar a Ele. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me contou. Eu achava estar bem, mas me deu meu, me deu meu, me
você está. Eleva teu pensamento ao Senhor. Nós vamos orar agradecendo por esse momento de louvor e adoração. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de exaltar o teu santo nome neste culto de quarta-feira, nesta noite. Nós queremos, Senhor Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio, por tudo que o Senhor vai fazer no meio do teu povo. Te agradecemos porque a tua mão está sobre as nossas vidas em todo momento. O teu Espírito Santo habita em nós, habita nos nossos lares. E com isso, Senhor Deus, podemos ser gratos a Ti, oferecer o nosso louvor, a nossa adoração a Ti em todo momento. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui, Senhor Deus, exaltando o Teu santo nome, a quem é único e direito de todo louvor, de toda adoração. Obrigado, Senhor Deus, por esse período que o Senhor está fazendo que nós estamos aqui, adorando e exaltando o Teu santo nome. Que os lares, Senhor Deus, da nossa igreja sejam também altar de adoração ao Senhor. Nós te agradecemos por cada família que está, Senhor Deus, adorando o Seu santo nome juntamente conosco. E queremos abençoar o lar de cada família, Senhor Deus. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de bênção para você, uma palavra de encorajamento para você, para mim. E eu quero meditar com você, depois desse louvor gostoso que nós tivemos agora. Você adorou o Senhor, você louvou ao Senhor. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem compartilhado no meu coração. Queridos, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. João, capítulo 8, versículo 29. Nós vamos meditar esse texto até o versículo 32. João, capítulo 8, 29 e 32. Diz assim a palavra do Senhor: E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, que palavra maravilhosa Deus tem para nós nessa noite. Que palavra de encorajamento, onde Jesus fala aqui no versículo 29 da sua missão. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Queridos, a missão de Jesus sempre foi fazer a vontade do Pai, fazer aquilo que agrada ao Pai. Nós estamos fazendo nesse tempo, esse tempo que nós estamos de quarentena, esse tempo que nós estamos na nossa casa, nós estamos fazendo realmente tudo aquilo que agrada ao Senhor? Você tem feito isso? Você tem pensado sobre o assunto? Será que o que eu estou fazendo nesse tempo, pastor, é o tempo? Eu estou fazendo aquilo que tem agradado o coração de Deus? Jesus está falando aqui, sabe do que, queridos? De liberdade. Liberdade de escolha. Nós podemos fazer aquilo que agrada a Deus, ou também podemos fazer aquilo que não agrada a Deus. Nós somos livres para isso. Mas quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, eu chamo isso de ideal de vida espiritual. O que é o ideal de vida espiritual? É quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, não deixando a nossa mente humana tomar conta do nosso coração, não deixando as coisas do mundo tomarem conta do nosso coração, e sim fazendo as coisas para Deus e de acordo com aquilo que Deus tem pedido para nós fazermos no nosso coração. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Moisés propôs isso para o povo, quando ele chamou o povo, e ele falou assim, Deuteronômio 30, 19: Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que lhe tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivas a tua
descendência. Queridos, há uma palavra de Deus para nós nessa noite, que nós temos que fazer e buscar a vontade de Deus em toda essa situação. E a vontade de Deus é que nós oremos mais, a vontade de Deus é que nós jejuemos mais, a vontade de Deus é que nós meditamos na sua palavra cada vez mais. Para quê? Para o nosso fortalecimento. Em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué ele faz a proposta para o povo, firmada nessas palavras de Moisés. E ele fala assim: porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês já habitaram, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele está falando com essa afirmação? Eu e minha casa faremos a vontade do Senhor, porque isso agrada a Deus. Fazer a vontade de Deus, isso agrada o coração de Deus. Nós precisamos entender que esse é um tempo onde a igreja precisa buscar e fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é só uma: que nós venhamos orar pela nossa nação, que nós não venhamos retroagir, que nós venhamos avançar, nos fortalecendo e fortalecendo os nossos irmãos, para que eles também se sintam fortalecidos na palavra do Senhor. E como que nós vamos fazer isso? Quando nós buscamos a palavra, quando nós meditamos a palavra. Esse é um tempo onde nós temos que resgatar os cultos domésticos. Esse é um tempo onde nós temos que ligar louvor na nossa televisão. Esse é um tempo onde nós temos que ler a nossa Bíblia. Nós devemos orar pelos nossos vizinhos, orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Esse é o tempo onde a igreja tem que se posicionar. Para quê? Para que nada de mal aconteça nas nossas famílias. Essa tem que ser a nossa oração. Olha só, preste atenção. A partir do momento em que passamos a conhecer e compreender as verdades bíblicas, sabe o que acontece? Os aspectos das nossas vidas mudam. Quando nós meditamos na palavra, quando nós buscamos a palavra, quando nós debruçamos nessa palavra, a nossa vida espiritual muda. O crescimento é automático, o crescimento acontece, nós vamos nos fortalecer. Lá em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18, a Bíblia narra um encontro de Jesus com um príncipe, um jovem rico. E aquele jovem disse para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus pegou e falou para ele: olha, você tem que fazer é cumprir os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ele falou: não, Jesus, isso tudo eu tenho feito, tenho acompanhado isso desde a minha meninice, eu tenho feito essas coisas. Jesus olhou para aquele jovem e viu a oportunidade de oferecer algo para ele, para o seu crescimento espiritual. O que Jesus ofereceu para ele? Ele falou: então agora, sabe o que você faz? Vende tudo que tens, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro lá no céu. Olha que interessante. Jesus propôs para aquele jovem a escolha entre ele viver ali a sua vida mundana, nas suas coisas, ou ele viver uma vida espiritual profunda. Essa vida espiritual profunda, ela só vai acontecer se nós tivermos tempo com a palavra de Deus, se nós tivermos tempo com aquilo que Deus, com a vontade de Deus para as nossas vidas. E você sabe a história de Lucas capítulo 18. Aquele jovem escolheu o quê? Continuar com as suas coisas, continuar com a sua vida. E hoje Deus está propondo para nós. A gente pode ficar nesse marasmo, a gente pode ficar achando que tudo é normal, que é assim mesmo, que nós vamos morrer, que as coisas... Ou a gente pode fazer a diferença e começar a clamar nas madrugadas, e começar a jejuar, e começar a orar. Não sei se você já fez isso por essa epidemia, mas se você ainda não fez, faça. Faça pela sua família, faça pelos seus filhos, faça pela tua igreja. Nós precisamos avançar nesses quesitos. Queridos, quando nós conhecemos a verdade, quando nós aplicamos a verdade em nós, da palavra de Deus, 3 coisas fundamentais acontecem. A primeira coisa, nós nos afastamos da vida mundana, nós nos aproximamos do quê? Das coisas espirituais. Olha só o que o salmista número 1, o Salmo número 1 fala para nós, versículo 1 e versículo 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda
dos escarnecedores. Versículo 2: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Queridos, esse tempo que você está em casa é para você meditar na palavra. Esse tempo que você está aí de quarentena não é para você achar que o mundo acabou ou que agora a gente nunca mais vai sair para fora de casa. Não, é para você se fortalecer como igreja, meditando na palavra, sabe, buscando a palavra, sabe, vivendo a palavra. Esse é o tempo de nós nos aprofundarmos. Olha o tempo que Deus tem nos dado, queridos, para a gente crescer espiritualmente na palavra. A segunda coisa que acontece quando eu medito na palavra, a segunda coisa é toda a ignorância espiritual, ela cai por terra. O conhecimento da palavra, a compreensão da palavra, sabe? Isso faz algo maravilhoso na minha vida. Isso faz algo maravilhoso na tua vida. Isso nos liberta, sabe do quê? Dos cativeiros mundanos da ignorância. A gente não pode ser ignorante nesse tempo. O vírus está aí, as coisas estão acontecendo. Então nós temos o quê? Se posicionar e orar para que esse vírus, para que essa doença não chegue na nossa cidade, para que ela não chegue na nossa casa. E se nós orarmos e se posicionarmos, ela não vai chegar, pode ficar tranquilo. Mas é o tempo da igreja se posicionar. Nós precisamos se posicionar. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Olha só o que Jesus fala, versículo 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, você sabe, está contida na palavra. A verdade, você sabe, é Cristo. A terceira coisa que acontece quando nós meditamos na palavra é que a verdade do Senhor, nos livra de todo cativeiro. Quantas pessoas estão vivendo um cativeiro mental, um cativeiro emocional e algumas até cativeiro espiritual, por incrível que pareça. Pastor, quando nós vivemos um cativeiro mental, é quando nós achamos que essas coisas são maiores que o nosso Deus. É quando nós desacreditamos de Jesus, que Jesus pode mudar essa situação a qualquer momento, Jesus pode mudar essa história a qualquer momento, e Ele está mudando, e Ele está trabalhando. Eu tenho certeza disso, que essa epidemia não vai chegar até a minha casa, não vai chegar até a tua casa, porque nós estamos protegidos, porque Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa bandeira. Nós também nos livramos das cativeiros emocionais, porque quando o cativeiro mental domina a nossa mente, cai para as nossas emoções. Caindo para as nossas emoções, automaticamente atinge o nosso lado físico. E aí, queridos, é muito complicado, porque nós vamos começar a pensar igual as pessoas do mundo estão pensando, achando que tudo acabou, achando que não tem mais saída, e não, e exatamente nada disso. Nós temos que pensar diferente, nós temos que levar uma palavra diferente para as pessoas, nós temos que levar uma palavra de encorajamento. Por quê, queridos? Porque o pecado não tem domínio mais sobre a nossa vida. Olha só o que Romanos capítulo 6, versículo 14 fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus, eu não tenho dúvida disso. E a graça de Deus tem operado sobre a vida daqueles que têm buscado a Deus, daqueles que têm feito a vontade de Deus e daqueles que têm meditado nas coisas de Deus. A graça de Deus tem alcançado vida, sim, e nós não podemos fechar os olhos para essas coisas. Queridos, o que nós não podemos é estar pensando como o mundo. O mundo está pensando numa condenação. O mundo está pensando que está tudo acabado, que nós fomos condenados agora e isso vai atingir todas as casas mais cedo ou mais tarde e nós estamos condenados à morte. Não, olha só o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha só que interessante. Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Qual é a diferença de andar no Espírito e de andar na carne? Sabe quando eu demonstro para pessoas que eu estou andando na carne? Quando eu me conformo com essas coisas e acho que vai acabar tudo mesmo. Eu estou conformado com isso, vai ser assim mesmo. Não, nós podemos mudar essa realidade. Como? Espiritualmente falando. Precisamos lutar no campo espiritual. Como se luta no campo espiritual? Jejum, joelho e oração.
Nós temos que lutar contra essas potestades malignas que têm assolado, que têm tentado atingir o mundo com epidemias na oração. É nesse campo que nós vamos vencer, porque quando nós oramos, nós ajudamos a medicina a encontrar o medicamento correto. Quando nós clamamos, quando nós oramos, nós ajudamos os nossos cientistas a encontrar, a fazer o medicamento para combater a epidemia, porque essa epidemia é uma epidemia física. Ela não atinge só espiritualmente, ela atinge fisicamente também. E nós, como igreja, precisamos então começar a clamar, a orar, para que Deus reverta essas questões. O que nós não podemos é nos conformar com essas coisas. Como igreja, nós somos a diferença de Deus aqui nessa terra. E nós temos que orar, temos que buscar e temos que clamar a Deus. Olha só o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é que essa epidemia não chegue na tua casa, é que essa epidemia não chegue na tua vida, mas nós precisamos lutar no campo espiritual. Nós precisamos estar revestidos, ao qual Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Nós temos que estar revestidos da armadura do Senhor, para quê? Para vencer todas as ciladas demoníacas que são lançadas através de doenças, epidemias e outras coisas mais. Então não fique conformado com essas coisas, meu irmão, minha irmã. Não se conforme. É tempo de avançar, é tempo de buscar, é tempo de clamar ao Senhor. E eu faço um pedido a você nessa noite. Ore pela nossa nação, ore pelo nosso estado, ore pela nossa cidade. Vamos levantar um clamor para que essa epidemia não chegue até os nossos familiares. Não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. Você basta colocar a sua família nas mãos do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, meu irmão, minha irmã, e que essa palavra ela possa ir de encontro ao seu coração nessa noite, e que você seja a diferença do Senhor aqui no Brasil e também em outros lugares, em especial aí no Paraguai. Os meus irmãos que estão agora em Pedro Juan Cabaleiro assistindo o nosso culto, os meus irmãos que estão em Assunção e Concepción, especialmente a família do nosso irmão Tomás e da nossa irmã Fanny, a Maria Eugênia também e a Manuel. Que Deus abençoe a Igreja Bautista aí em Concepción e também em Assunção, e todas as igrejas evangélicas do Paraguai. Meus irmãos, não vamos baixar a guarda. Vamos continuar orando e clamando a Deus. Vocês orem pelo Paraguai, orem pelo Brasil, e nós aqui do Brasil oremos pelo Brasil e também oremos pelos nossos irmãos paraguaios. Juntando a nossa fé, em nome de Jesus, eu tenho certeza que nós vamos vencer esses obstáculos. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Continuemos firmes, porque a vitória já está garantida no nome de Jesus. Agora eu te convido a ficar em pé aonde você está. Eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar agora a tua família. Eu quero que você, se você estiver com seu esposo do seu lado aí, pegue na mão dele. Se você estiver com os seus filhos, pegue na mão dos seus filhos agora. Não tenha medo, fique tranquilo, e nós vamos orar, e eu quero abençoar a tua casa em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que nesse momento, ó Deus, através dessa oração, Senhor, uma oração de fortalecimento, essa oração possa ir até esse coração aflito nesse momento. Essa oração, ela possa ir até essa pessoa que está pensando que tudo acabou, que está pensando que é o fim, que não tem mais saída. Não, em Cristo nós temos a saída. Em Cristo nós temos a vitória. E esse é um tempo de encorajamento. Esse é um tempo de crescimento da tua igreja. Nós não estamos reunidos aqui no templo, mas nós estamos reunidos nas nossas casas, adorando, glorificando e exaltando o teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, abençoe toda a nação brasileira. Abençoe, Senhor, os nossos médicos, cientistas, que tem trabalhado, Senhor, para combater, ó Senhor, essa epidemia. Abençoe também, Pai amado, o povo paraguaio, meus irmãos paraguaios, que estão em Pedro Juan, Concepción, Assunção e tantas outras cidades, orando e clamando, Senhor, para que essa epidemia não chegue a essas províncias. Que a tua bênção esteja sobre cada família brasileira e paraguaia nesse tempo.
nós oramos, adoramos o Teu nome e glorificamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, de todo o coração. Essa é a nossa oração de bênção nas famílias da nossa igreja também, na liderança da nossa igreja também, nos dizimistas da nossa igreja também. Eu abençoe, Senhor, o financeiro de cada irmão, de cada irmã, em nome do Senhor Jesus. A minha oração. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a sua vida, a sua casa, e até domingo às 19 horas nós vamos ter outro culto online em nome de Jesus. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus.